início formal da reforma ministerial do governo do presidente Lula segue sem definição. E para falar sobre as expectativas da reforma e também sobre as possíveis mudanças, nós recebemos aqui, nesta manhã, a deputada federal pelo Partido Novo por São Paulo, Adriana Ventura. Deputada, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Thiago. Prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. Agora, deputada, a cada dia a gente traz uma pressão em cima do governo que vem de um lugar diferente para que seja feita ou não seja feita, dependendo de quem vem, de quem faz a pressão, essa reforma ministerial. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Todos esses movimentos fazem parte de um governo, de uma presidência de coalizão ou há abusos nesse processo? Olha, eu sou muito crítica em relação a isso, eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa pontuar. Primeiramente, que esse presidencialismo de coalizão sempre acaba com um lado refém do outro, né? Porque para aprovar alguma coisa, você precisa dar alguma coisa em troca. Então, isso é uma coisa que vem de vários governos, não é desse governo, nem do passado, isso é uma sistemática, mas o que a gente percebe é que hoje, como um poder, essa harmonia de poder, ela se deteriorou, né? Não estou nem falando do poder do legislativo em cima do executivo, mas a gente vê o judiciário, está tudo muito bagunçado, a gente vai ver que é uma queda de braço para tudo. Então, a gente, nesse aumento de ministérios do governo Lula, que estamos chegando quase a 40, assim, é uma completa aberração passar de 25 para 40, quase, agora estamos no 38º já, é para acomodar interesses. Agora, acontece que, às vezes, nem sempre o que é oferecido interessa. Então, fica aquela coisa, pressiona, não põe para votar um projeto que é interesse de governo, daí o governo oferece um ministério, mas aquele ministério não é tão bom porque querem outro, e aí tirar deputado de CPI, de MST, tudo é pressão em cima do governo, é uma queda de braço. Eu acho que passou do limite. Na minha visão, eu acho que tem limite para tudo, mas essa queda de braço não é bom para o país, né? Sem contar que cria um ministério, daqui a pouco vão criar ministério para compra de imóveis, ministério das viagens do presidente, só para acomodar todo mundo. Ô, deputada, pela experiência da senhora no Congresso Nacional, até que ponto a reforma ministerial garante o apoio ao governo nas votações mais importantes? Porque, pelo que a gente tem visto, isso não tem nenhum tipo de garantia, né? Por mais que se faça essa mudança. Olha, na verdade não, eu concordo, Thiago, porque às vezes você dá um ministério, mas a questão tem todo um dia a dia, tanto de liberação de emendas, como de negociação de cargos, que infelizmente o nosso governo, quando a gente fala de presidencialismo de coalizão, a gente está falando isso, né? É uma eterna compra de apoio, é um eterno toma lá da cá. A gente precisa ter essa noção, porque isso sempre tem alguém descontente. Então você agrada um partido, desagrada outro. Tem partido que se sente preterido. Aí quando você vai mesmo na liberação de emendas, quando você vê as liberações de emendas, e tem vários tipos de emendas, acho que a gente tem que ficar 2 dias falando sobre isso, você começa a perceber que sempre tem estados que são beneficiados com os tipos de emenda, inclusive com as antigas emendas de relator, o vulgo orçamento secreto, que virou orçamento do executivo carimbado. Você vê que sempre é o estado A, o estado B, então seja Bahia, seja Alagoas, seja Piauí, são estados que ou tem ministro ou tem uma pressão política muito forte. Então a gente precisa ter essa noção, porque isso não é vinculação à política pública, isso não está necessariamente atendendo o interesse público. Seguimos falando com a deputada Adriana Ventura. Deputada, agora nossos comentaristas vão participar da entrevista. Amanda Klein. Bom dia, deputada. Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, mas no fim todos os assuntos estão interligados. Ontem, o ministro do Ministério do Planejamento está fazendo, os dois apresentaram o orçamento para 2024 com uma previsão de 168 bilhões de reais de receitas extras e o objetivo de zerar o déficit primário a partir do ano que vem. Eu pergunto à senhora, isso depende muito do Congresso, da aprovação de projetos como taxação de contas em paraísos fiscais, chamados offshore, de fundos exclusivos aqui no Brasil e outras medidas. O Congresso vai contribuir? A senhora acha possível que o governo zere o déficit no ano que vem? Não, eu não acho possível, porque a lição de casa número 1, como eu já falei aqui diversas vezes, não é feita e não há sinalização disso. E vou explicar uma coisa muito básica. Você pode, sim, colocar... Esse governo, o que ele está fazendo? Colocando foco na arrecadação de receita, né? Eu até brinco. Começou a andar, tem que taxar. Então,
estão querendo, disparando a metralhadora para taxar tudo. Mas a questão, Amanda, é que aquela edição de casa prévia, via redução de gasto, não estão fazendo. Cadê a reforma administrativa? Não há a menor sinalização que este governo pretenda reduzir gastos. A gente vê aumentar ministério, despejar emenda, são bilhões e bilhões de emendas já pagas, né? Metade de todos os tipos de emenda, que alcança quase 50 bi, já estão empenhadas. Você vê distorções absurdas que falam de reduzir, nem gasto, nem nada. Você vê o presidente viajando à torta e direito. Isso não passa credibilidade. E esse pode taxar fundo, pode querer taxar o que for. O que a gente vai ver, e já estamos vendo, é o nosso dinheiro por fora. Ninguém vai deixar o dinheiro aqui com um governo irresponsável. E ainda que você tenha algumas iniciativas e algumas falas que falam, por exemplo, ontem eu estive com a ministra Simone Tebet na Comissão Mista de Orçamento, ela estava fazendo ali a apresentação, e ontem ou anteontem, né? Eu já até confundi aqui. E o fato é que ela fala do dinheiro bem gasto. Só que a gente tem que ver isso de fato sinalizado chegando na ponta, porque não é o que eu vejo. E cadê reforma administrativa? Essa palavra, assim, é uma palavra que eu não vejo esse governo falando. O presidente Lira falou, precisa cortar gasto, mas eu não estou vendo isso acontecer e nem sinalização disso. Deputado, agora a pergunta que chega de Brasília é com Cláudio Dantas. Bom dia, deputada. Bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Pegando carona ainda nesse tema que é muito importante, porque quando a gente fala de 168 bilhões em recursos extras que você precisa arrecadar, a gente está falando basicamente de uma palavra que assusta qualquer contribuinte, qualquer pagador de impostos, porque isso significa aumentar impostos. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, tem dito de forma reiterada que não aprovará, não deixará passar nenhum tipo de aumento de impostos no Congresso. Qual é a sua opinião, sua sensibilidade em relação ao que a senhora ouve aí dentro, né, do Congresso Nacional sobre novos impostos para cumprir essa meta fiscal? Bom dia, Cláudio Dantas. Um prazer conversar com você aqui na Jovem Pan. Olha, não tem espaço para isso. A gente acaba de sair, a gente está num processo de reforma tributária, onde teve todo aquele rito atrapalhado, que todos... Então, está todo mundo apavorado em aumentar imposto. Então, não existe essa maior taxação. Eu acho, assim, muito improvável que qualquer coisa seja aprovada nesse sentido, né? E qualquer sinalização disso é super danoso para o país, porque tem de capital, de dinheiro saindo daqui. A gente tem que pegar exemplo com outros países, né? Falam, quando abrem a boca, taxação de grande fortuna, fundos exclusivos e tal... Assusta, o que o povo faz? Some com o dinheiro daqui. Porque, além do que, vem com aquela outra perna que eu estava conversando com a Amanda. Vem com a não credibilidade desse governo, o histórico passado desse governo, os rombos nas contas públicas, e não há nenhuma sinalização de responsabilidade fiscal. Este é o grande ponto. Então, não acredito que passe alguma coisa no Congresso Nacional nesse sentido, e vou brigar muito por isso, Cláudio. Deputada, eu quero voltar a falar sobre reforma ministerial e até pegando um gancho na pergunta que o Tiago fez para a senhora, né? A respeito dessas articulações, se isso vai funcionar, se o governo vai conseguir, com liberação de emendas, com cessão de cargos para o Centrão dentro da esplanada, se ele vai conseguir mais apoio desses deputados e desses senadores no Congresso Nacional. É bom a gente lembrar que Dilma Rousseff, no segundo mandato dela, teve o maior inchaço, se não me engano, na esplanada 39 dos ministérios. Foram 39 ministérios na época, foi o governo que mais teve, desde a redemocratização, ministérios, e ainda assim ela foi impeachmentada em 2016. Com base nisso, qual seria o melhor caminho para que o Executivo, para que o governo buscasse esse apoio no Congresso? Porque precisa para conseguir governar. Sim, o governo precisa desse apoio no Congresso, e é por isso que eu falo que as relações ficam meio distorcidas, porque é sempre uma queda de braço. Então, é como você ficasse esticando uma corda. Estica ali. Você não me atendeu? Eu ponho para votar isso que você não quer, ou eu deixo de te ajudar nessa votação. Então, isso não é sadio para o país. Na minha visão, o único caminho, sim, é a gente realmente tratar de uma reforma política séria, porque esse sistema não é benéfico para o país, esse sistema não atende interesse público. Basta ver
com todas essas verbas tal, de mandar para a base e tal, a gente não tem uma boa educação, a gente não tem segurança e a nossa saúde precisa de muito cuidado e está quebrada. Então, a gente precisa discutir uma reforma política, mas uma reforma política de uma maneira consciente e que faça bem para o país. Não essa reforma política que só quer resolver o problema da próxima eleição e garantir perpetuação. Então, a gente precisa falar de sistema de governo, falar dessa relação que é nefasta, sim, para o país. Deputada, mais um giro com os nossos comentaristas. Você, Amanda Klein. Deputada, perguntar especificamente sobre o Novo, né? Porque o Novo, de alguma forma, foi tragado por esse sistema político. Vocês tinham 8 deputados na legislatura anterior, a primeira da qual participaram. Dessa vez tem 3 deputados e acabam muitas vezes agindo um pouco na sombra, quase como um apêndice do PL. O que o Novo pretende para esse próximo ciclo eleitoral, a partir de 2024, talvez para se reposicionar e para ter uma posição mais competitiva mesmo nas eleições? Ô, Amanda, obrigada pela pergunta. Na verdade, eu só quero fazer um adendo aqui. Quem acompanha o plenário vê que o Novo não tem nada de apêndice do PL. O PL realmente é um partido enorme, tem 99 deputados, mas a gente sabe que metade não é de oposição, né? Metade vota com o governo. Então, mas pelos 3 ali são coerentes e são os guerreiros do plenário. Voltando para a tua pergunta, que eu acho muito interessante, o Novo realmente teve um período de aprendizagem. Essa eleição não foi só o Novo que diminuiu, vários outros partidos diminuíram, né? Os extremos, devido à polarização, PL, PT, a gente viu que explodiu, né? E outro partido de esquerda, o PSOL talvez. Mas, de uma maneira geral, os partidos ali, menores inclusive, diminuíram, né? A gente, mesmo os PSDB, Podemos, alguns partidos tinham outras expectativas. Mas o que eu acho muito interessante a gente falar? Há uma tendência de diminuição dos partidos, eu acho isso sadio, porque a gente precisa ter partidos fortes. A questão é que partido queremos, porque partido, né, onde você tem PL coligando com o PT, eu não sei qual é a lógica disso. Então, o que o Novo está fazendo é abrindo dentro dessa aprendizagem para que outros venham. Então, a gente agora, depois de uma discussão interna, aceitou coligação, a gente está trazendo vários parlamentares, prefeitos, vereadores, então está aumentando. A gente trouxe o senador Girão e outros estão por vir, até porque estão insatisfeitos com a falta de regras claras e esse rame-rame da política, onde partidos vão para qualquer lado, dependendo de onde interessa. Então, acho que a tendência do Novo é crescer muito e te digo claramente, Amanda, é o único partido de oposição 100% que tem naquela Câmara coerente, não vai e volta, não ajuda o governo, não ajuda o Brasil. Se é bom para o Brasil, a gente ajuda. A gente não faz toma lá da cá. Cláudio Dantas, mais perguntas? Sim, por gentileza. Deputada, nós vimos agora no noticiário da própria Jovem Pan, o diretor do BNDES, Nelson Barbosa, reclamando do avanço da proposta da PEC 03 de 2023 do deputado Mendonça Filho, que submete financiamentos do BNDES para obras no exterior ao Congresso, à autorização do Congresso. A gente sabe que isso é uma medida moralizadora depois da farra que foi feita nos governos do PT, com desvios de bilhões de reais, obras superfaturadas no exterior e que financiaram infraestrutura em outros países e não no Brasil, em outros regimes, inclusive em ditaduras. O que a senhora acha dessa crítica do Nelson Barbosa? O governo já está tentando aí emplacar uma alternativa para convencer o Congresso. O Congresso será convencido? Olha, do que depender de mim, não. Eu entendo o modus operandi, sei que mais essa etapa dificulta muito, às vezes, essa burocracia, essa demora da política, às vezes atrapalha. Mas eu acho fundamental, eu acho que é um salto civilizatório por conta do histórico. A gente está falando de um histórico de BNDES, como você mesmo disse, financiando ditaduras. A gente viu calote, a gente vê assim, uma lambança com o nosso dinheiro público, sendo que falta o básico aqui. E tem mais uma coisa que eu quero acrescentar, até porque eu acompanhei o trabalho que foi feito pelos deputados na legislatura passada, né, feito inclusive, quem
presidia era o Vanderlei Macris, deputado Sanderson, Paula Belmonte, vários deles, brigando por uma CPI do BNDES que acabou em pizza, uma lambança, a que cada depoimento de arrepiar, de mau uso de dinheiro público, de desvio de verba, de financiamento de ditadura, e ninguém foi preso. Eu, pessoalmente, fui com os deputados da CPI do BNDES entregar para o Augusto Aras um calamaço de denúncias, de depoimentos, tal, e nada foi feito e ninguém foi preso. Então, eu endosso, sim, a atitude do Mendonça Filho e do Kim. A gente pode rediscutir, até para não engessar, no caso do BNDES, mas esse crivo precisa ter, porque uso de estatal para continuar essa lambança, aparelhamento e ajudando ditaduras, não dá. Deputada, para fechar a nossa conversa, falando sobre a reforma tributária, o Senado agora está debruçado na reforma e possivelmente vai alterar alguns pontos da reforma, ou seja, a proposta vai ter que voltar à Câmara. Eu pergunto para a senhora acha que esse segundo semestre vai ser dedicado só ao Senado ou é possível a retomada pela Câmara para finalmente aprovar essa reforma? Olha, havia no início um comentário que deveria ser votado até outubro, né? Então ficaria no Senado, os senadores se debruçariam, tem o grupo de trabalho do senador Efraim, né? Depois iria lá para o senador Eduardo Braga, isso voltaria. Mas realmente tem pontos na proposta que são complexos, tem pontos que precisam de discussão, precisam de amadurecimento e há uma queda de braço. A gente sabe que todas as corporações estão ali pressionando, brigando pelo seu. Então, precisa de um amadurecimento. Eu acredito que até o final do ano, e espero, essa reforma esteja madura o suficiente para voltar para a Câmara e ser sancionada. Mas a gente sabe que é um assunto complexo. E para aprovar qualquer coisa, né, é melhor que discutam mais mesmo. Pois bem, acabamos de falar com uma deputada do Novo, por São Paulo, Adriana Ventura, sobre tantos assuntos, né, deputada? Obrigada pela disponibilidade nesta manhã. Muito obrigada, Lívia, Thiago. É um prazer estar sempre com vocês aqui.